Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo Terreno, o podcast que vai abordar um pouco sobre mercado imobiliário e viabilidade. E hoje a gente está com um convidado para lá de especial e com um assunto que desperta interesse de muitas pessoas, é um pouco tanto quanto complexo, que vai falar aí sobre financiamento de obras, um pouco sobre alguns parâmetros da viabilidade. E eu trouxe alguém que é especialista no assunto, Dário Oliveira, que é sócio-diretor de incorporação aí da GPE Incorporadora, que atua aqui em Goiânia, mas também tem uma extensão aí no mercado de São Paulo. Mas está aqui presente conosco. Obrigadão, Dário. Valeu pelo convite, valeu por ter vindo. E espero que a gente tenha um bom proveito aí desse assunto acho que intriga todo mundo que está envolvido com esse mercado. Se apresente um pouco, fala aí para o pessoal te conhecer, fala um pouco sobre sua trajetória, de onde você veio e vamos lá. Primeiramente, eu acho que agradecer ao Felipe e o Diogo também pelo convite aqui também. É uma honra fazer parte do podcast junto com vocês, o Papo Terreno. Sou Dário Oliveira, sou goiano, nascido e criado aqui em Goiânia, nas gloriosas Jardim América. Fui fazer faculdade no interior, fiz faculdade no interior de São Paulo. Trilhei carreira em São Paulo também. Desde 2012, a gente cria a GPE Construtora em São Paulo, começa a desenvolver a empresa em São Paulo. E há 2 anos atrás, a gente já tem essa iniciativa de voltar para Goiânia. A gente sempre teve essa vontade de desenvolver aqui também, desenvolver projetos aqui. Então, há 2 anos a gente traz a GPE Incorporadora. A GPE Incorporadora nasce em Goiânia com o nosso primeiro projeto. A gente tem muito orgulho do nosso primogênito, que é o 15W22, no setor oeste. Ainda bem um sucesso de venda. Produtaço, já estive lá. Produto já consolidado no mercado. Vamos iniciar as obras agora no início de outubro. E a gente está em Goiânia nessa estruturação da questão da incorporação. Hoje a gente vai ter muita oportunidade para falar sobre o dia a dia nosso, que é a todo momento analisar terreno, verificar a viabilidade, tudo que impacta, um pouco do cenário econômico também, tudo que o cenário impacta naquela que a gente tem que tomar a decisão, que para a incorporação a gente fala que é a decisão mais importante, que é a decisão de investimento. Exato. Uma vez que você toma a decisão de investimento, a analogia que eu sempre faço é o momento que a gente decide colocar um barco na água e a gente só sabe que ele vai voltar daqui a 5 anos. Em média, né? Em média, Se 5, tudo der 6 certo. anos. Falando principalmente do predial, depende do prazo de obra, etc. Mas que a gente tem que pensar tudo que esse barquinho tem que ter em termos de experimentação, o que ele tem que ser em termos de robustez, para ele voltar saudável para casa. Perfeito. Foi boa analogia. Gostei. Fenômeno. Felipe, queria agradecer aqui também. O Felipe já fez a vez, mas muito obrigado, viu? A gente tem trazido nomes especiais, né? Para poder atender o interesse das pessoas realmente com questões técnicas. A gente trabalha com tudo dentro do ramo imobiliário, mas trazer questões técnicas é um pouco mais difícil. Normalmente esse pessoal fica mais escondido, né? Felipe fica nos bastidores. Então a gente quer alimentar justamente você aí para essas questões técnicas, para ter mais entendimento e trazer justamente para junto conosco aqui, né? Aumentar o interesse e aumentar o assunto, a demanda. Então eu te agradeço aí, você é um nome forte que está somando junto conosco aí, né? Exato. E até o que trouxe o convite do Dário foi um bate-papo que a gente teve algumas semanas atrás. É porque existe a construção, a viabilidade, o empreendimento quando nasce, antes de fato, né, aportar, antes de fato encaminhar com uma negociação, é muita estratégia por trás. E estudo de viabilidade, ou a maneira como vai ser financiado, como a conta vai parar de pé, é um pilar estratégico essencial para o negócio ser saudável, como ele bem colocou, o barco zarpar e chegar no seu destino de forma saudável, intacta. É multiprofissional, né? Multidisciplinar, então Isso. São vários ramos. E nem sempre a gente consegue enxergar, a não ser quem está diretamente trabalhando com isso, né? Exato. E aí, acho que a grande questão que eu pretendo trazer aqui primeiro são as formas de financiamento, que vão depender muito do porte da empresa, do empreendimento a ser feito. A gente tem situações de consultoras menores, maiores, de menor ou maior porte, como ela faz esse juízo de valor ou qual estratégia é a mais bem avaliada, a mais sensata para aquele momento da incorporação, seja para o primeiro projeto, seja para o 10º, centésimo. Falar um pouco sobre funding aí para obras, financiamento. A gente estava conversando sobre a estruturação, acho que de um terreno que está sendo avaliado e de que maneira a gente vai captar esse recurso. E uma pergunta que sempre vem, ou que eu já ouvi uma frase dizendo, você não precisa ter muito dinheiro para incorporar. É uma frase talvez verdadeira perto
do porte que as construtoras têm que incorporar. Não necessariamente você tem que fazer um mega empreendimento, mas que demanda recurso, demanda cautela. Então, como que vocês avaliam aí adotar uma estratégia X ou Y de investimento ou de modelo de captação, seja para fechar um terreno ou para financiar uma obra? Como que são feitos esses critérios do ponto de vista de vocês? Só complementando, Felipe, estão vindo de São Paulo, já fizeram um sucesso aí, que é o 15W22. Então, já iniciaram com um pé direito gigante, um empreendimento consolidado, né, no mercado. E conta pra gente um pouquinho aí a respeito dessa formulação, né, essa formatação de negócio aí, que começou com ele. Então, se a gente já vê sucesso, já teve sucesso, a resposta foi boa, então é porque o estudo foi feito de maneira correta. É bacana a gente pegar o 15W de exemplo, porque a gente passou 2 anos estudando, entendendo qual a maneira de entrada, como a gente iria, de certa forma, entrar no mercado de Goiânia, e principalmente para a gente era sine qua non a gente ter, de fato, uma localização ímpar. Então, quando a gente vem ali, a gente até brinca, né? Porque quando você fala que é em frente ao Celsim, todo mundo fala, já sei onde é também. Então, Exato. A localização é inquestionável, porque quando você dá a referência, todo mundo sabe. Então, a esquina da 15 com a 22. Já é uma assertiva a localização, primeiro item, né? Primeiro item. Então, e a partir disso, na verdade, vem todo um desdobramento de... Vou recapitular um pouquinho o ponto que o Felipe colocou sobre funding. A incorporação, na verdade, ela tem algumas etapas de funding. Você, na verdade... E quando o pessoal diz que a incorporação você consegue fazer ela sem tanto dinheiro, tem um pouco de verdade aí, mas ela tem que ser colocada em perspectiva, por quê? Incorporação é um negócio de alavancagem. O que é um negócio de alavancagem? Que toma dívida e remunera. Isso quer dizer que também é um negócio de alto risco. Então, mantra da economia, risco-retorno. Ela tem que ter um retorno interessante, mas ela tem um risco muito intrínseco. Não é raro a gente ver em mudanças de ciclo econômicos algumas empresas que ficam pelo caminho. Estão expostos a um risco muito alto. Quando esse risco, de certa forma, ele se concretiza, eventualmente a empresa pode ser pego em maus lençóis. Acontece com empresas excelentes, inclusive. Quando a gente vai falar sobre essa alavancagem, ela tem etapas diferentes. Então, a gente vem, por exemplo, a etapa de terreno é uma etapa que você pode se alavancar. Inclusive, quando você faz uma permuta. A permuta é uma dívida. Quando a gente vai falando de alavancagens, basicamente, a gente vai falar de vários exemplos, mas eles sempre vão estar categorizados em 2 itens. Ou ela é dívida, ou ela é equity, patrimônio. Então, ou você está falando de dívida, ou você está falando de sociedade. Então, quando a gente vai falar de terreno, eu posso, de fato, fazer a aquisição do terreno, então não me endividei, então não tive uma estratégia de funding para aquele terreno. Eu posso permutar aquele terreno, então a permuta, de fato, ela também é uma dívida, ela é uma alavancagem, por quê? A partir do momento que eu faço essa dívida, o proprietário, ele me entrega o terreno, ele dá posse daquele terreno para a gente fazer a esteira imobiliária girar, que é o quê? A gente colocar o conhecimento imobiliário em cima daquele terreno, para daquele terreno sair de fato um produto imobiliário. Então aí entra conceito comercial e tudo mais, etc. Que é um pouquinho que a gente vai tangenciar aqui, mas é basicamente a primeira e talvez a mais simples opção de alavancagem que sempre surge quando a gente fala de terreno, é essa opção da permuta. Por quê? O terreno ele tem um valor agregado. Quando você converte isso em apartamento, o valor agregado, obviamente, ele é muito maior. Então, pro dono do terreno, que a gente sempre chama de terreneiro, esses dias até eu estava tendo uma reunião que eu falei, o terreneiro, ele falou, pô, vocês me chamam de terreneiro? Eu, não, desculpa, mas aqui a gente é jargão comum do mercado. Se você tem um terreno, você é terreneiro. Então, o terreneiro, ele entra nessa posição, de fato, sim, esperando por aquela valorização. Tem mercados que têm alavancagens, valorizações maiores ou não, mas via de regra é sempre uma valorização expressiva. Quando a gente coloca o conhecimento imobiliário em cima desse produto, nesse ciclo de 5 anos, normalmente você vai dobrar, ou vai trabalhar 120, 130, 150% em relação ao valor do terreno versus o valor da unidade que ele vai receber. Exato. É uma conta que a gente até adota para quando a gente vai fazer prospecção de terrenos. E como é um pagamento futuro, a gente tem que dar pelo menos uma perspectiva. E evidentemente que esses números, e aqui a gente tem que trazer essa questão à tona, eles vão divergir de cidade para cidade. A estratégia adotada em Goiânia, fundamentalmente, ou a maioria delas, não necessariamente vai caber para todos os mercados. Ou os parâmetros analisados de uma viabilidade de um empreendimento X numa cidade como Goiânia versus Brasília, eles vão se considerar outros tipos de parâmetros justamente pelo comportamento daquele mercado. A gente não pode generalizar uma viabilidade, a gente não pode... Vocês que vieram de São Paulo, é até interessante trazer alguém que atuou em outro campo para Goiânia
e vocês fazerem esse intercâmbio de avaliação, né, do valuation do próprio negócio. Poxa, aqui compensa eu fazer mais isso do que aquilo, para uma questão de comportamento de mercado mesmo. E não tem como ignorar isso, né? Não, e a analogia é bacana porque, assim, a estruturação da viabilidade, ela muda bastante de acordo com a cidade. A gente vai abordar também um pouco sobre regionalismo, mas nasce primeiro, obviamente, de como que a cidade quer que seja feito o ordenamento do solo. Então, nasce do plano diretor, nasce de um consenso da sociedade civil para definir o como ela quer crescer a cidade, o que é melhor para ela crescer, e aí daí desdobra todo o regulamento urbano. Então, plano diretor, código de obra, código de habitação e tudo mais, etc. Por exemplo, quando eu trago o pessoal de São Paulo para conhecer aqui em Goiânia, e eu falo, pô, a gente está avaliando uma viabilidade com um indicador que a gente vai falar área privativa por terreno, né? Então, quanto que eu estou utilizando do terreno? De 8 vezes, 9 vezes, que também era possível ainda no plano diretor anterior, o pessoal fica surpreso, porque Não é a realidade lá, né? em São Paulo você não Da grande consegue maioria mais das isso. capitais, né? Já não se aplica isso. Exato. São Paulo já foi, na década de 70, 80, já teve um ordenamento urbano de um adensamento muito forte. Obviamente, reduz, de certa forma, o contexto que Goiânia também está passando agora. Então, passa por reduzir um pouco, porque, de certa forma, você começa a tensionar muito a infraestrutura urbana. Seja ela de energia, água, esgoto e principalmente transporte. Viagem, né? Goiânia não tinha problemas de transporte há algum tempo. Já Goiânia hoje já é bem característico algumas regiões que começam a ter esses problemas de uma maneira bem forte. Então, o próximo passo são os projetos de mobilidade urbana. Então, a gente vê a cidade toda em obra porque a própria prefeitura detectou isso e Goiânia está, de certa forma, modernizando também Adequações necessárias, né? sua engenharia de tráfego para atender isso que foi feito. Algumas regiões foram muito adensadas. Então, agora você começa a reduzir um pouco o adensamento urbano e aí a lógica de como a gente começa a avaliar os empreendimentos também volta a mudar novamente. Então, toda essa dinâmica é exatamente isso. É muito dinâmico, a gente tem que estar toda hora ciente do mercado. Basicamente, o que a gente tem que avaliar, ele sempre vai estar incluso em algumas dimensões que a gente sempre fala. Você tem a dimensão do ordenamento urbano, então, legislação, prefeitura e tudo mais. Limitações técnicas. Limitações. A engenharia até, a parte técnica. Então, você tem que ter uns produtos que, de certa forma, ele seja viável tecnicamente. Isso é muito comum para a parte, principalmente subsolo, então underground. Quando a gente vai analisar subsolo, tem região que, pô, eu quero fazer aqui 3 subsolos. Não consegue, é inviável. Seja por questão de resistência do solo, seja por questão de água, que aqui em Goiânia, em várias regiões, Lençol muito... principalmente do Mari, você tem um lençol muito aflorante. E aí você te demanda alguns requisitos técnicos, seja lá de supressão e tudo mais, etc. Custam caro, né? Que inviabiliza do ponto de vista de viabilidade do negócio, que também é uma dimensão. A outra é sempre o mapeamento comercial do empreendimento também. Então, a gente tem que analisar o empreendimento sobre todas essas perspectivas e ele tem que estar balanceado. Então, ele tem que ser tecnicamente saudável, ele tem que estar, obviamente, de certa forma, trabalhando junto com o ordenamento urbano também, comercialmente aceito e viável também, e etc. E, obviamente, ele tem que ser financeiramente saudável. Então, o grande desafio da viabilidade é a gente balancear tudo isso. E ele, na verdade, não tem escolhas corretas. Na verdade, o que a gente sempre fala é cada escolha é uma renúncia. A partir do momento que eu vou trabalhar com um produto que é um produto, de certa forma, mais compacto, eu sei que isso pesa um pouco mais a minha viabilidade. Por quê? Uma questão tão óbvia quanto eu vou ter mais corredor, por exemplo, de área comum. Então, diminui a área vendável. Tecnicamente, essa diminuição da área vendável a gente chama de redução da eficiência. Então, a eficiência basicamente é tudo que eu vendo em cima daquilo que eu construo. Qual que é o melhor cenário de todos? Eu faço apartamento 1 por andar. Então, basicamente, nesse cenário, eu vendo muito mais daquilo que eu construí. Área privativa, né? Então, o elevador para dentro do apartamento. Exatamente. A área privativa é o hall lá embaixo, mais nada. Quando a gente fala que o apartamento tem hall privativo, na verdade é um grande diferencial para o cliente, mas também para a incorporadora é um diferencial ela está vendendo importante, aquilo, né? porque ela está vendendo basicamente toda a área. Ela não tem aquela área do corredor, que é uma área comum, e ela não entra no preço. Então, não tem que diluir isso pelos apartamentos, né? Então, a área comum ela é diluída pelas unidades. Só que aí, se eu for nessa linha, bacana. Só que o que eu começo a fazer? A parte comercial começa a ficar um pouco mais restrita. Quantas pessoas com capital que você conhece que tem potencial para comprar um apartamento de 800 metros quadrados? Você limita o seu público. Você limita o público. Então, tua velocidade sobre oferta, que é a VSO, tua velocidade de venda fica um pouco menor. Se você vende menos, você capta menos. A tua curva de exposição, o que é exposição? Quanto é que eu vou ter que gastar? Vai na linha da alavancagem. Eu gasto menos? Depende.
Então, se eu trabalho com um produto que tem uma liquidez menor, eu vou ter, de fato, que gastar mais, aportar mais para segurar o rojão até eu fazer a comercialização, iniciar a obra, entregar. E nesse tipo de produto é natural eu ter um estoque sobressalente na venda. Porque é um produto de uma liquidez, ele tem uma pouco taxa mais de lento, absorção um pouco mais lenta. É. O compacto, na verdade, quando a gente vem trabalhando, que foi a tese que a gente adotou para o Oeste, que não é o ultra compacto, então a gente não trouxe os 40 metros e tudo mais, mas quando a gente vem trabalhando produtos de um ticket menor, a aposta nossa foi ticket por família. Ali também, ele já é diferente. A gente tem todos esses desafios do ponto de vista de técnico, então de vaga de garagem, que é um ponto à parte, a gente vai ter que entrar aqui, pelo menos no plano anterior. Que também é um limitante, né? No plano anterior, a gente sempre brinca que aqui, na verdade, em Goiânia, você começa a projetar o prédio de baixo para cima. Exato. Sempre foi. Número de vagas para o número de unidades. Exatamente. Então, o compacto, ele te tensiona mais, porque ele te demanda, no mínimo, uma vaga por unidade e tudo mais. Então, quando a gente vem trabalhando isso, do outro lado, ele gera uma venda e uma penetração no mercado maior. Então, para a gente, muito importante ter essa penetração e entrar, diluir já esse produto para a gente já começar a trabalhar os novos produtos também. Então, assim, não tem um certo e um errado. Na verdade, é entender qual que é a estratégia da empresa, o que a gente enxergou naquele mercado também e o que do outro lado a gente quer fazer. Tem N mapeamentos que a gente faz também, a própria ADEME faz uma série de relatórios de mapeamento e tudo mais. A gente internamente na GPE tem uma área de inteligência de mercado que basicamente todo empreendimento que é lançado, a gente faz um trabalho de engenharia reversa de entender como foi concebido aquele empreendimento. Então a gente vai com as informações comerciais disponíveis, a gente que tem um olhar mais técnico, consegue dissecar naquele empreendimento. Então a gente consegue ver qual que foi a relação de vaga por apartamento que foi constituída, qual que é a eficiência daquele empreendimento, qual que foi a tipologia, quando a gente fala de tipologia, é tamanho de apartamento versus qual que é, se o apartamento é 2 quartos, 1 suíte, 3 quartos, 3 suítes e tudo mais, etc. E fazer esse comparativo naquela micro-região. Então, a gente vem fazendo isso para entender como que a cidade produta. Produtar é pegar o terreno, transformar isso em empreendimento. Então, todo esse conhecimento, que é um conhecimento multidisciplinar, que a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de engenharia, a gente está falando de comercial, marketing, todas essas disciplinas têm que trabalhar de uma maneira muito ordenada e muito síncrona para isso funcionar e você, de fato, conseguir colocar esse produto de uma maneira assertiva no mercado. Perfeito. Fenômeno. A gente tem até uma situação que é pertinente falar sobre o início da sua fala, Dário, que é o seguinte: no momento dessa concepção ou nas decisões das premissas adotadas, o quanto isso inclusive reflete no resultado que aquele empreendimento vai ter, né, o potencial, e evidentemente isso vai refletir no quanto é possível pagar por aquele terreno. E sim, as escolhas feitas desde o produto adotado, se você vai fazer um apartamento com uma tipologia maior ou menor, mais ou menos unidades por andar, vai impactar de toda forma nessas escolhas. Poxa, compensa aqui fazer um subsolo ou um sobresolo, mas ao fazer o sobresolo só tem um limite de altura, né? Pelo gabarito eu vou abrir mão de um andar de vendas, um andar de faturamento. Então, muitas vezes para nós que estamos comumente vendo isso, toda essa linha de raciocínio ela é muito óbvia. Mas para o terreneiro que está recebendo a oferta, ele fala, pô, com base em que você chegou nesse resultado de proposta para mim? Ou então, né, a incorporadora está querendo ganhar. Poxa, não é necessariamente isso, porque tem muita conta sendo considerada na hora de fazer essa avaliação. E por isso há uma estratégia muito bem definida por trás, né, dessa decisão. Difícil trazer essa informação para o proprietário, né? Não, e, na verdade, é uma estratégia, mas antes de qualquer coisa, é uma responsabilidade muito grande. Porque, assim, pega na analogia do barquinho que a gente fala lá, se esse barquinho ele sai com um peso de terreno muito grande, ele vai ter intempéries lá na frente. Então, pode ser que ele impacte nesse barco voltar para cá. E a partir do momento que a gente lançou, e principalmente no caso da permuta, a partir do momento que a gente lançou, o proprietário ele é um cliente, tão como qualquer um dos outros clientes que a gente tem, e entra numa responsabilidade muito grande de trazer ele de volta. Ele então, é o primeiro cliente, na verdade, né? Exatamente. Ele é o primeiro quem vai acreditar e que está ali dentro também. E aí a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer. Então, quando a gente limita os valores de proposta, é exatamente pensando nessa responsabilidade que a gente tem que ter, porque lá na frente eu sei que o mercado vai variar, o custo de obra vai variar, eu tenho problema de preço, eu tenho problema de crédito. A gente sabe que tem uma correlação de 1 para 1 entre o mercado imobiliário e o crédito, na grande maioria dos cenários. Então, a gente sabe que o mercado é muito cíclico.
Eu brinco que se no mundo o mercado é cíclico, no Brasil ele é uma roda de carro. Ele é... Então, Montanha-russa. aqui é divertido, aqui é muita emoção. Então, quando a gente coloca essas propostas e a gente, de fato, limita, é muito numa visão também de responsabilidade. A gente não sabe, a gente, obviamente, tenta sempre colocar para o proprietário qual que é o limitante, fala, olha, é de fato isso, tenta explicar um pouco também. A gente sempre coloca para ele, o terreno vale aquilo que eu consigo colocar de apartamento Perfeito. em cima dele. Exato. Então, e essa é a grande questão. Então, vou te citar exemplos simples, assim, de, por exemplo, profundidade de terreno impacta, dependendo, principalmente no plano antigo, o antigo porque o novo agora ainda tá em revisão. Né? Mas, tem uma interrogação ali sobre vários aspectos. Ainda vem uns adendos por aí, né? Exatamente, a gente tem uma baita interrogação nele, mas assim, no plano, de certa forma, estava vigente até alguns meses, a profundidade do terreno é condição assim, primordial, porque na hora que você for encaixar todas as circulações, nasce da exigência da prefeitura por, no mínimo, uma vaga por cada unidade habitacional. Então, os recuos, né? Para você encaixar os recursos, circulação, vaga e tudo mais, etc., isso muda. Então, às vezes, você explicar para o terreno que, olha, aquele terreno ali na rua tal valia tanto, e esse aqui vale Y, é muito difícil. E colocando sobre a perspectiva dele também, parece que é aquela história, tipo, parece que... Não, mas não é isso. É uma questão técnica também. A gente, basicamente... Primeira coisa que a gente vai analisar é o que eu consigo colocar de apartamentos dentro daquele terreno. Para fazer essa análise, tudo isso impacta e, obviamente, depois que eu defino isso, eu vejo quanto que eu consigo pagar no terreno. Então, verdade. São essas condições de Direcionando contorno. Nesse mesmo tema aí, Dali, o que você vê de diferença principal entre as capitais? Falo vocês entrando aqui dentro de Goiânia, nessa formatação de o que pode ser pago dentro do terreno. Vamos levar em consideração São Paulo, Goiânia. O que diverge principal, assim, que vocês sentiram um cheiro interessante de vir para Goiânia? Goiânia, na verdade, assim, Goiânia é um mercado que está em amadurecimento muito forte. Goiânia é um mercado que, assim, é sabido, né, que Goiânia tem uma defasagem de preço em relação às capitais e tudo mais. Isso vem corrigindo. Tem até um ponto de comparação que a gente sempre usa, que tinha a ver com o plano diretor. Eu falo bastante com o Felipe sobre isso também, é uma tese minha que, assim, boa parte dessa defasagem, a gente chuta uns 30%, 40% dessa defasagem de preço, era em função ao grande potencial de utilização dos terrenos em Goiânia. Então, a partir do momento... Os limitantes eram poucos, vamos dizer assim. Exatamente. Então, a gente vê prédios muito altos em Goiânia. Conseguia produzir. E aí, a partir do momento que você tem esse limitante, você não tem esse limitante, você consegue subir muito o empreendimento, o teu terreno ele vai ser mais diluído na tua viabilidade também. E você, obviamente, do outro lado, você cobra um preço a menor. Quando você muda isso, o que vai acontecer naturalmente vai ter uma absorção desse mercado. Parte dessa conta, num primeiro momento, os terrenos eles vão acabar sendo um pouco menos remunerados num primeiro momento, porque você não consegue jogar 25%, 30% de correção no mercado de uma vez. Os custos são os mesmos. Os custos são os mesmos. Valor para construir e tudo mais, tudo é igual. E do outro lado também vai ter uma pressão para você corrigir essa curva de preço. Então, isso vai demorar um período, principalmente porque boa parte dos terrenos hoje que vão estar em lançamento nos próximos 2 ou 3 anos são terrenos aprovados na legislação anterior. Então, esses terrenos, enquanto eles vão estar sendo ainda ofertados no mercado, vão estar sendo fechadas as novas áreas para se formatar o land bank, para ser lançado pós, que aí vão ser os land banks, de certa forma, puros, né, do plano diretor atual puro também, e aí essa correção vai acabar acontecendo. O terreno ele vai acabar se equacionando, e aí o terreno tende a pesar mais na conta da incorporação, que é o que acontece em São Paulo. É porque assim, São Paulo é muito grande, né? Você tem regiões de São Paulo ali que se parecem muito com o mercado de Goiânia. São várias regiões, né? Micro-regiões dentro de São Paulo. Mas quando a gente menciona São Paulo, a gente está falando ali de fato onde todo mundo é sabido ali, Itaim, Vila Olímpia, Brooklyn, Moema e tudo mais, etc. Que tem empreendimentos que, assim, Moema, por exemplo, o metro quadrado médio de Moema já superou os R$20 mil o metro quadrado há algum tempo. No Itaim não é raro você achar alguns empreendimentos lá que estão acima de 35, 40 mil reais o metro quadrado. Caramba. O W Hotel e tudo mais, etc. São alguns projetos e não são raros, mas antes era um que você via, nossa, é 40 mil reais o metro quadrado. É igual o nosso 10, 11 mil reais aqui em Goiânia, né? Exatamente. Nessa comparação. Exatamente. Isso acaba acontecendo também. São Paulo tem uma outra questão que é muito específica, que é a questão de índices também,
porque São Paulo, principalmente nessas regiões já são muito adensadas. Quando a gente fala de índice, são índices de outorga, né? Aqui em Goiânia, na verdade, tem 2. Aqui tem outorga e TDC, mas em São Paulo, só para a gente simplificar, falando especificamente de outorga. Lá não tem TDC? Não. Não tem. Na verdade, assim, a lógica é bem diferente, na verdade. Entendi. A lógica de São Paulo é o CEPAX, e o CEPAX, na verdade, são leilões que a prefeitura faz para determinadas regiões. Então, é muito mais direcionado. Por quê? Porque já se sabe que está muito adensado algumas regiões. Então, você não pode liberar, ali, pegar na Faria Lima, Leopoldo, toda aquela região ali. Não, você pode construir à vontade. Já é caótico toda a parte de infraestrutura urbana. É ilógico, assim. Uma pergunta, por exemplo, aqui em Goiânia, quando você tira um uso do solo, dependendo do zoneamento no qual aquele terreno está inserido, você já tem uma prévia do que pode ser feito em termos de adensamento. Sim, sim. Lá, pelo que eu estou entendendo, em São Paulo, uma quadra pode ter um adensamento X e a outra necessariamente não corresponder. Pode ser diferente. É isso? Não, assim, a própria questão do uso do solo e tudo mais, ela ainda de certa forma, segue o mesmo conceito. O que muda são os regramentos. Então, por exemplo, a questão do índice, o que vai mudar é principalmente a questão da aplicabilidade ou não de índice. Então, por exemplo, a prefeitura faz leilão. A prefeitura leiloou 1 milhão de metros quadrados para toda a região da Vila Olímpia. Então, para adensamento. Então, os empreendimentos, durante aquela fase, que quiserem comprar índices, que quiserem serem desenvolvidos naquela região, vão ter que comprar dessa cota que foi liberada. Tá. Nossa, é bem diferente mesmo daqui. Então, ela regra, mas assim, isso são para as regiões mais específicas. Entendo. Fora disso, isso segue, de certa forma, um ordenamento relativamente comum. Você vai ver algumas exceções. Eu, particularmente, não estudei muito a fundo, mas quero olhar. Você tem um empreendimento ali no Corredor Platina, no Tatuapé, que hoje é o prédio mais alto de São Paulo. Recém-inaugurado, né? Recém-inaugurado, recém-entregue e tudo mais, da Porte. Então, ali é uma regra um pouco diferente. Eu, particularmente, quero estudar um pouco mais esse terreno lá, esse empreendimento, mas ele já foge um pouco do regramento ali também. Mas é um pouco disso, assim. Na verdade, a grande questão é como que o município ele quer que seja feito essa ordenação urbana também e como que isso, de certa forma, vai ser desenvolvido. Então, outro exemplo clássico é a própria questão de Balneário Camboriú também, que, enfim... E a gente comentou sobre Balneário no episódio passado mesmo. Coincidência. Exatamente, porque é case, assim, de... Talvez até de uma falta de pulso do poder público, do né? poder público, porque é uma cidade muito pequena, mas do outro lado também... Uma pressão muito grande, o lobby forte, né? Fortíssimo também. Das construtoras e demais investidores, né? Aí engloba um monte de situações que a pressão é... Exatamente. E aí você vê o impacto disso na ocupação urbana. Então, Balneário, assim, eu tive a oportunidade de ficar lá trabalhando uma época, né? Trabalhava numa consultoria. Eu ficava num hotel que tinha 12 andares, era frente mar. O hotel, a cobertura do hotel, à tarde, pegava sol por causa de um prédio logo atrás. Não pegava sol por causa de um prédio logo atrás, que tinha seus 50 andares. Eu não estava na praia. Eu estava no rooftop de um hotel e eu não tinha sol. Inclusive, a gente comentou sobre isso no episódio que o Eric veio. Exatamente. Justamente porque eles tiveram de aumentar a extensão de areia lá, porque os prédios estavam tão altos fazendo sombra na praia. Falou, beleza, o mercado imobiliário tá pujante, mas tá prejudicando a qualidade de banho de sol. Né? Porque todo mundo é lá quem vincula turismo, né? Você ouviu balneário, você já vincula, né? Não tem como vincular. É praia e pronto. Se agora você pensa, uma estruturação predial chegar ao ponto de matar o vínculo real que chegou à valorização do imóvel. Mas acho que é isso, assim. Aí a gente... Mas acho que o Goiânia tá no caminho certo, assim. A gente fala, e tudo mais, o incorporador não gosta quando restringe. Não, acho que, na verdade, pra gente, assim, é saudável que a cidade tenha cada vez mais equilíbrio do ponto de vista dessa essa que é a palavra, também. eu ia usar justamente isso. Eu acho que é uma balança que o ideal é que ela ande equilibrada, né? Tem locais adensados que não permitem mais adensamento, então tem que ter uma questão, por questões técnicas, se limitar. Outro ordenamento, exato. Exatamente. Uma restrição, talvez, né? Ou na verdade, não um desestímulo. Na verdade, você tem que fazer um controle daquela situação, porque senão, a gente até comentou, se Goiânia continuasse adensando da maneira como está, do ponto de vista de infraestrutura, são questões não ia suportar a maneira como estava acontecendo, né? Durante mais de 10 anos, né? Que o plano demorou a ser aprovado. Exatamente. Essa questão de regionalização, que a gente tocou aqui, na parte de aquisição de terreno em si, como é que funciona em São Paulo em comparação com Goiânia? Você que tem recebido aí os terrenos, tem analisado, tem uma divergência muito grande? Eu estou um pouco fora de São Paulo já há 2 anos, mas assim, a grande questão do ponto de vista de... É aquilo.
a gente tem que entender o que a gente consegue colocar de empreendimento, de apartamentos, de área privativa lá dentro versus o que consegue pagar. São Paulo, ele teve uma alteração no plano diretor também, com o estímulo aos multiusos, aos famosos NRs, que quem acompanha um pouco o dia a dia de São Paulo são as unidades não residenciais, que eles chamam e tudo mais, que dá uma complexificada muito grande na dinâmica ali de São Paulo para você montar essas viabilidades. Basicamente, você tem estímulos do ponto de vista de utilização do terreno se você mesclar o uso daquele empreendimento. Não só focar no uso residencial. Edificação mista, né? Edificação mista. Então, essa edificação mista gerou alguns desafios o pessoal acaba gerando torres diferentes com acessos distintos, ou na mesma torre prumadas com acessos separados e tudo mais, etc. Mas a grande questão de terreno é sempre isso. A gente tem... são áreas de viabilidade completamente diferentes, porque a legislação é muito diferente. E isso vai até no porquê que eu estava comentando esses dias com o sócio, o porquê da dificuldade da expansão geográfica da incorporação. A incorporação, por conceito, ela tende a ser um negócio mais regional, em poucas praças. Não quer dizer que você tem que trabalhar na mesma praça. Justamente pelo conhecimento de quem está ali, né? Pelo conhecimento. Você tem que entender, na vírgula, qual que é o ordenamento urbano. Porque um item da legislação mal interpretado pode gerar a tua viabilidade completamente oposta. Então, você acha que você vai estar num determinado cenário e daqui a pouco não está. Você tem que, eventualmente, mudar uma regra, perder a área privativa, ter que construir uma área que não estava prevista, e isso mexe em toda a questão da viabilidade. Então, voltando ao tema da decisão de investimento, para você tomar uma decisão de investimento correta e, principalmente, salutar, você tem que ter todos os números na mão. Isso falando só da ponte, lembra que a gente falou que são vários atributos. Além do público, né? Que você só constrói para vender. Então, quem é da região conhece o público comprador. Mais do que quem está vindo de aventureiro, vamos dizer assim, um termo bem fora do técnico, Sim. mas é um aventureiro chegar com uma receita pronta e construir se ele não tem público para vender. Não tem nada disso. Por exemplo, se você chegar no Rio Grande do Sul e lançar um apartamento, varanda e tudo mais, com churrasqueira a gás na varanda. Não, Isso eu ouvi, eu não sei se foi em algum podcast ou no vídeo, que aqui em Goiânia a gente valoriza muito fachada sul e fachada leste, né? Lá eles valorizam fachada norte, ou seja, se você vender um apartamento com poente, é favorável, porque lá faz bem mais frio do que aqui. Posicionamento da torre, né, Felipe? Exato. Aqui você posicionaria ela de uma forma, lá você posiciona de Eu outra forma, olho justamente para valorizar, né? Em detrimento da posição solar, eu escolho um lado da quadra, aqui em Goiânia, e não necessariamente a outra, porque eu sei do apelo comercial que aquilo ali vai ter. E aí, reforçando o comentário que a gente está tendo, dessa receita de bolo, ou de você não observar os comportamentos regionais da incorporação, é um que a gente já citou no nosso bate-papo com o Ronaldo, que foi as incorporadoras de São Paulo, quando vieram para cá, acho que todas as grandes que vieram, basicamente não estão mais aqui em Goiânia, porque vieram com a receita de bolo de lá, pensando, poxa, o mercado lá é pequeno, está em ascensão, então vamos chegar com o nosso jeitão, vamos dominar. O que aconteceu? Pô, saíram daqui com a mão na frente e outra atrás. Não foi questão E estão falando de empresas grandes, né? Não foi questão estrutural, porque as empresas tinham estrutura. Sim. E foi questão mercadológica. Know-how, né? Tinham pra caramba, mas então, todas voltaram. Uma só que ficou, né? Que fez parceria com uma grande empresa daqui, mas tirando esse exemplo... porque justamente ela cedeu ao mercado. Exato. Ela só ficou porque fez parceria. Não, é aquilo assim que a gente estava falando. O teu produto tem que ser balanceado. E você tem que respeitar o regionalismo. Se você não fizer isso... Você tende ao fracasso. Você tende ao fracasso. A gente até, pegando esse gancho, quando a gente estava produtando o 15/22, a gente trouxe um parceiro de Curitiba para ajudar na conceituação, para trazer toda a parte. É um trio, né? Uma arquiteta de interiores, um marketing conceitual e um viés comercial. São 3 pessoas. Só que, obviamente, para contrapor isso, a gente trouxe um arquiteto de Goiânia também para fazer esse trabalho a 4 mãos. Porque não adianta também a gente achar que eu quero ter um produto que ele, de um lado, ele está extremamente vanguardista, no que a gente imagina do ponto de vista de algumas metrópoles e tudo mais, etc. Mas, do outro lado, ele não dá fit com o mercado. O mercado simplesmente olha e fala, putz, isso aqui eu não quero. Se mudasse isso daqui e tudo mais, etc. Então, esse dia a dia é fundamental. E esse ciclo de expansão das grandes São Paulo que vieram para cá foi assim, não só em Goiânia, mas elas tiveram esse problema para todos, assim. Que é um problema que, assim, às vezes dinheiro demais gera problema. Que todo mundo abriu capital, o caixa
Tá caixa cheio, o cara se cheio, acha poderoso. o investidor que comprou a ação falou, cara, e aí? Estamos aqui, aportei dinheiro, Cadê você minha tá remuneração, com o né? dinheiro no caixa, cadê os projetos? Todo mundo abriu capital junto, terreno subiu, foi lá para cima também, todo mundo foi ao mercado junto e todo mundo voltou para São Paulo junto. Verdade. Ô Dário, e explica pra gente um pouco sua perspectiva sobre a questão, acho que de funding, tanto de financiamento da obra em si, mas um dos primeiros gastos, caso aconteça, é na compra do terreno. Existem modelos de captação e como que é feito esse... Poxa, é melhor esse daqui ou melhor, quando a gente fala de captação, até com recurso de terceiras pessoas físicas mesmo, Uhum. ou algo mais pulverizado, como o crowdfunding, por exemplo, com uma Urbime da vida, que faz essas captações para tickets menores, que ou visam financiar o terreno, ou até mesmo parte da obra. Uhum. Como que no fim do dia vocês avaliam que uma situação é melhor? Isso depende do porte da empresa, depende do empreendimento, depende desse custo, o que é avaliado? Acho que assim, de novo, é o contexto geral, né? Algumas empresas de crowdfunding estão surgindo, né? A própria Urbim também está tendo algum sucesso, principalmente em alguns empreendimentos que o desembolso para terreno é menor, então você tem ali um break-even relativamente menor, mas via de regra, você tem para terreno são 3 opções. A permuta, que a gente comentou um pouco também, você consegue desenvolver parcerias como a remuneração, primeiro, a remuneração da cadeira do permutante é uma remuneração bem interessante. Uhum. Então, é uma remuneração bem interessante quando você olha a perspectiva de quando ele entra e quando ele entrega. Uhum. Dada que essa remuneração é interessante, existem sim pessoas físicas e jurídicas que são interessadas em trocar essa cadeira com o permutante. Perfeito. Ele adquire o terreno e ele entra como permutante também. Fundos, inclusive, são especialistas nisso. Então, essa cadeira de financiamento do terreno ela é uma cadeira muito importante e até porque do ponto de vista até de risco. Para essa alocação de risco, por quê? Quando você faz essa alocação e essa compra do terreno, de certa forma, o próprio terreno é a garantia. Então, a própria incorporadora, junto com esse adquirente do terreno, se faz alguns contratos em que esse terreno vira garantia e depois, lá no financiamento à produção, que a gente vai falar um pouquinho também do financiamento de obra, troca-se essa garantia do terreno e vira ser eventualmente um seguro término de obra e tudo mais. Mas também, quando você já contratou o financiamento à produção, que de certa forma já foi também, o banco já está ali do lado, o empreendimento a gente brinca que esse aí já foi, vamos olhar o próximo agora também. Ele tá nessa parte um pouco mais confortável em termos de risco, né? Quando você está atrelado a um banco. Exatamente. Então, só para recapitular da questão de terrenos, existem sim várias maneiras de captar esse recurso para aquisição de terrenos, seja pessoas físicas, seja family office, sejam fundos específicos também. Hoje tem muito fundo. Os FIIs também, quando a gente olha no balanço de alguns FIIs aí, eles também estão alocados nessa cadeira de terreneiro ali também. Aí, obviamente, a característica, você pode inclusive converter essa cadeira de terreneiro em algumas outras formas, como permuta financeira e tudo mais. Existem maneiras de dar essa liquidez. Aqui, na verdade, o grande ponto a aquisição do terreno é uma entrada do investidor. Do outro lado, a gente tem que estruturar quais são as saídas que esse investidor vai ter. Então, ele pode ter, inclusive, ele pode sair vendendo as unidades ao final. Ele pode, durante a incorporação, se for uma regra junto com a incorporadora bem definida, lembrando que essa regra tem que ser saudável como um todo. Para ambos, né? Para ambos, porque o primeiro objetivo é você viabilizar o empreendimento do ponto de vista comercial. Então, de certa forma, esse terreno ele fica um pouco ele fica represado a venda dele a partir do momento que a incorporação bateu os índices para financiamento à produção e tudo mais, etc. Pode-se sim trabalhar essa venda junto ainda antes da entrega da obra também. E aí faz essa composição de carteira. E do outro lado também, pode-se ter terrenos, inclusive, que ele quer trabalhar a renda depois. Ele permanece com o imóvel, depois entrega, mobilia, aluga. Que é a tese de renda. Então, assim, que é o build to rent agora que está cada vez mais forte. Então, você tem fundos específicos que estão levando isso ao extremo de não pegar só algumas unidades, de construir o prédio inteiro para trabalhar para renda. Mas ficando especificamente na questão do terreno, existem sim essas alternativas de saída. Então, vai desde uma permuta financeira para receber durante, seja após o término, de fato, da venda do empreendimento. O empreendimento surfou toda a curva de valorização, você está na parte do habite, você está ali e tudo mais, tem um apelo de venda muito forte porque a unidade está pronta. Então, tem perfil de cliente que gosta de comprar um apartamento no lançamento, ele vai ter um desembolso menor, pega um preço menor, mas ele tem que ter essa paciência para lá na frente ter essa remuneração.
E tem gente que quer estar com o empreendimento ali de fato. Palpável, né? Eu quero comprar, seja por necessidade também, tudo mais, etc. Mas é muito líquido também no momento da entrega. Então, o mais importante é que existem várias opções de funding para entrada e também várias opções de saída. Perfeito. Então, sempre quando a gente está discutindo... Tem alternativas, né? Você tem alternativas e essas alternativas têm que ser mitigados os riscos de cada uma delas e muito transparente também, seja lá com quem a gente estiver discutindo aqui na cadeira do funding. Eu vou trazer uma polêmica aqui, vou até me colocar na posição de terreneiro dessa vez. Não terreneiro assim, mas o mercado de uma maneira geral até serve para os corretores que estão sempre conosco. Aqui em Goiânia, pelo menos, é um mercado que a gente domina mais, tem mais conhecimento, pelo menos aqui eu e o Diogo, é porque que há uma priorização pelas propostas em permuta. Eu estou te perguntando isso porque sei que em outros mercados não necessariamente a permuta é a solução de compra do terreno. Às vezes o cara com liquidez ali, com dinheiro disponível, faz a aquisição e, bom, comprou o terreno pelos indicadores, ele compensou de fazer esse desembolso. Mas aqui em linhas de regra, de forma bem sucinta, por que as propostas via de regra em Goiânia para aquisição de terreno vêm no formato de permuta e não em liquidez, O em proprietário, dinheiro, na cash? verdade é o seguinte, o proprietário ele quer receber o valor em permuta A presente, né? a valor presente. Então essa realidade, a gente fala em tom de brincadeira porque quando a gente monta o nosso estudo de viabilidade, né, monta todos os parâmetros, planilhas e desenvolve para apresentar ao terreneiro, né, ao proprietário, terreneiro entre aspas, porque na grande maioria ele se vê como um proprietário de uma residência, ele não se vê como um terreneiro. Então, quando a gente apresenta esse estudo a ele, é justamente para trazer ele à realidade de mercado, que o que ele quer no futuro não dá para ser pago no presente. Então, a base é justamente essa. Então, o que o Felipe está apresentando é essa situação. O proprietário, ele nunca quer o valor presente, ele quer o valor futuro. Mas agora. Agora, exato. Aí talvez a gente tenha que resgatar com o proprietário e falar para ele o que é o conceito do investimento, né? É você abster de um prazer imediato para você gozar de um prazer maior a futuro. Então, talvez seja essa grande Mas o conceito ali, mas... Do ponto de vista, assim, numérico e financista mesmo, o que leva as incorporadoras a tender para uma proposta prioritariamente em permuta versus a não opção de compra do terreno Legal. em cash? É importante. Quando a gente vai falar do desenvolvimento imobiliário, existem alguns momentos de aporte financeiro muito pesado. O terreno pode ser um deles. O desenvolvimento até lançamento também é um deles. Onde você vai fazer stand, decorado, lançamento, campanha, projeto e tudo mais, etc. Que é uma curva de exposição que flutua na faixa de 10% do VGV, que é o valor geral de venda do empreendimento. Vou lançar um empreendimento, vai dar 100 milhões de apartamento. Flutua na faixa de 10% disso que você tem que aportar para desenvolver esse empreendimento, considerando inclusive a fase inicial de obra. Então, sempre o financiamento à produção, que é o financiamento da obra e tudo mais, o plano empresário, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouco, ele cobre não 100% da tua obra. Então, a incorporadora ela tem que arcar com na faixa de 10, 15, 20%, até 30% do início de obra até ele chegar lá na frente. Por que eu estou resgatando isso? Um dos indicadores quando a gente vai trabalhar em incorporação é a própria taxa interna de retorno do projeto. Perfeito. A TIR. Que é a famosa TIR, VPL TIR. Mas o que é a TIR? A TIR é basicamente o que o empreendimento ele vai entregar para aquilo que a gente vai investir, vai trabalhar durante todo aquele período e vai receber lá na frente. Então, buscando a analogia do barquinho, o meu barquinho vai sair com um determinado volume de recursos, ele vai girar 5 anos, e o que ele vai trazer de volta daqui a 5 anos, descontado a uma determinada taxa. Então, quando a gente está falando de exposição para valor de terreno, ele está vinculado a duas coisas. Por que o incorporador, via de regra, prefere o terreno em permuta? Primeiro porque é o seguinte, o incorporador ele tem um caixa, ele tem uma estrutura financeira que ele sabe que ele vai ter que gastar um valor expressivo para desenvolver também o empreendimento. Então, ele sabe que ele vai ter que desenvolver, tem todo aquele desembolso, mais etapa inicial de obra. Então, e de certa forma também é uma maneira de você reduzir o risco, reduzir tua exposição naquele determinado momento, falando sobre a perspectiva da incorporação. Então, sobre a perspectiva da incorporação, para ela reduz um pouco o risco, ela distribui um pouco esse risco também e ela expõe menos caixa. Porque esse caixa, qual que é o objetivo final de todo mundo? O empreendimento entregue, saudável, bem conceituado e que está ali incluso na sociedade naquela região, agregando para seja moradores, seja vizinhança. Esse é o objetivo final. Acho que a resposta é unânime, né, Felipe? A exposição de caixa. Sim, sim. Então, assim, eu acho que o aporte inicial realmente é uma exposição de caixa muito pesada.
e que a grande maioria das construtoras, das incorporadoras em si não tem. Eu vou fazer uma analogia com o varejo, que é um item que a gente trabalha muito em São Paulo, que é mais ou menos isso. O varejo lá atrás, todo mundo sabe do case da Americanas, né? Que a Americanas, enfim, ela detinha todos os pontos comerciais dela e tudo mais. Num determinado momento, quando o próprio GP, ainda na época, fez essa aquisição, comprou toda a estrutura da Americanas, ele separou o que era o empreendimento imobiliário do que era o varejo. Então, o empreendimento imobiliário, quem compra tem uma determinada remuneração de locação, e o varejo, ele tem que se sustentar e tem que pagar o aluguel. Nasceram duas empresas, a Americana continuou com o varejo, nasceu a São Carlos, que hoje é uma das maiores holdings proprietárias de áreas no Brasil. Um negócio que vale, inclusive, se não me engano, hoje mais até do que a própria Americana. Caramba. Então, o que eu estou querendo dizer são negócios um pouco diferentes. Uma coisa é quem quer comprar o terreno e, de certa forma, receber essa remuneração lá na frente. Óbvio, incorporadora, eu acho que é muito risco, junto da incorporadora, ela fazer essa aquisição e jogar lá na frente. O que se faz normalmente é separar, inclusive em CNPJs, em estruturas societárias dentro, pode ser dentro da mesma holding, mas podem ter. Eu sou sócio do desenvolvimento da incorporação e posso ser sócio terreneiro. Mas a incorporação, a SPE, o objetivo dela é desenvolver. O objetivo dela é desenvolver o produto, gerenciar o caixa, gerenciar as variabilidades que vão ter durante esse processo todo e entregar lá na frente. De certa forma, existem várias posições que estão interessadas em trabalhar com essa compra aqui do terreno e receber essas unidades lá na frente também. Obviamente, a incorporadora pode ter uma tese de ser mais full em ativos, de ter uma presença maior em ativos. Ela, sim, vai trabalhar, vai comprar esses terrenos também e vai colocar no land bank também. Só que são incorporadores, na hora que você vai analisar o balanço dela, você vai olhar ROI, vai olhar alguns indicadores e tudo mais, esse terreno pesa muito. Porque eu faço até essa indagação, quando a gente faz alguns estudos preliminares de viabilidade, a gente já consegue detectar ali um valor ou uma área privativa em permuta que fecha a conta. Em paralelo a isso, a gente, com correlação, né, trazendo essa permuta a valor presente, a gente detecta o valor que seria viável para a aquisição do terreno. A grande pergunta que surge é, se a gente localizar ou chegar a convencer o proprietário de que aquele valor é um valor justo à vista, muitas vezes ainda assim a incorporadora tende a não fazer aquilo. Ela recua, não, mas eu não quero comprar, eu não quero desembolsar esse capital, mesmo que o valor esteja justo. Aí é uma questão também, mesmo adquirindo um valor justo, isso tende a prejudicar a exposição de caixa, tende a prejudicar a rentabilidade, mesmo ele estando no valor justo? Aí talvez o que vale a pena é se olhar só uma perspectiva um pouquinho maior. Porque, eventualmente, o que a incorporadora vai optar? Porque se ela compra o terreno, ela vai fazer aquele aporte. Naquela SPE, eventualmente, ela vai ter uma remuneração melhor. Concordo que ela vai pegar a remuneração tanto da cadeira do terreneiro quanto da cadeira do desenvolvedor. Perfeito. Só que, do outro lado, da variável de risco, você está alocando mais recurso ali do que, a princípio, o negócio de desenvolvimento imobiliário precisaria. E, segundo, você está alocando mais recurso ali que você poderia estar alocando para desenvolver um segundo produto. Entendi. Então sempre há esse juízo de valor. É porque é uma pergunta válida. É essa que é a balança. Né? Que é na posição do proprietário, eu já ouvi diversas vezes, fica bom demais para a construtora, ela chega aqui, me tira do meu imóvel, vai permutar, eu vou lá saber quando eu vou receber essas unidades e ela não desembolsou nem um centavo. Falei assim, tudo bem, mas existe um propósito por trás dessa sugestão de proposta. E ela é plausível. É difícil o proprietário entender. Para nós que trabalhamos no meio, é um pouco mais lógico, mas respondendo do ponto de vista, colocando você para responder do ponto de vista do incorporador, acho que deixa a coisa um pouco mais palpável para quem está do outro lado da mesa, né? Não, e na verdade, assim, junto com o proprietário, colocar lá uma condição de a gente recebe esse empreendimento que hoje vale 3 mil, 4 mil reais o metro quadrado como terreno e vai transformar isso numa unidade habitacional com o mesmo metro quadrado, vai valer 7, 8, 9 mil reais, 10 mil reais o metro quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Colocar toda essa esteira, toda essa inteligência construtiva, mercadológica e tudo mais para agregar esse valor. Então, o mesmo metro quadrado, imagina que em um ano você desenvolve um empreendimento. O dono do terreno, ele recebe em áreas privativas aquele empreendimento. No momento do fechamento do contrato, vamos chutar, por exemplo, é R$ 3.500 o metro quadrado daquela região para adquirir aquele terreno. No cash. No cash. Eventualmente, quando você já lança... Mais que dobra. Você já está lançando a questão patrimonial, a visão patrimonial daquele proprietário, ela já mais que dobra. No intervalo de menos de um ano. Obviamente, a liquidez, a saída dele é regrada pela incorporação,
porque a gente tem que prezar pelo bom andamento da carteira de venda Saúde, do né, empreendimento. Mas do ponto de vista patrimonial, na hora que ele olha a questão patrimonial dele, ele tinha um terreno que, o terreno é 1.000 metros quadrados, valia 3,5 milhões. Legal. A partir do momento que eu lancei, ele recebeu que seja os 1.000 metros quadrados em área privativa, que foi lançado a R$7.000 o metro quadrado, em um ano ele vê um patrimônio dele, que era um terreno de 7 mil, de 3,5 milhões, valer em apartamento 7 milhões de reais. Em um ano. Por isso que, assim, não é tão difícil você achar fundos, você achar empresas que querem trocar de local com essa cadeira do permutante, do terreneiro, que assumem esse papel. Porque é uma remuneração interessante, é uma remuneração que ela tem um volume de garantias interessantes também, porque o fundo ele tem toda uma série de responsabilidades, né, e tudo mais para dar essa segurança da alocação. Então, quando você vê que o fundo está interessado em fazer isso também, você fala, cara, é um negócio interessante também. Então, é muito isso que a gente sempre discute também quando a gente está falando de proprietários, é a visão patrimonial. Se você está... Olha qual é o teu patrimônio hoje. Bacana. Olha o teu patrimônio daqui. E é, de certa forma, palpável. Por quê? Você vai lá, pega a tabela de vendas, vê quanto vale. O apartamento do lado teu, você permutou. Aquele apartamento está aqui, ele é teu quitado. Olha o apartamento do lado teu, quanto é que ele está valendo? Você já consegue ter essa visão patrimonial naquele determinado momento. Que seja entre, se você tiver, porque eventualmente tem terrenos que eles vão para a prateleira, demora um tempo, ele tem que entrar num todo pipe de desenvolvimento da incorporação. Mas os terrenos que eventualmente você acabou de fechar e desenvolveu, e eventualmente não vai um ano, você pode girar isso em 8 meses, 9 meses. Então... depende muito da velocidade de venda, depende muito do andamento do negócio, né? Utilizando essa mesma pergunta, vou colocar na mesma situação, hein, Felipe? Obrigado. Sabatinado aqui. Tá vendo aí, né? Quando, nessa situação de aquisição de terreno, compensa aportar esse dinheiro para a construtora? Falando como incorporador, como construtora. Quando compensa realmente? Fala assim, não, esse realmente compensa. Não, pera lá, vamos usar um termo goianês. É galinha morta? Não, são duas situações. Eventualmente, sim. Ou quando o terreno é um terreno muito sugênero, é um terreno, por exemplo, um terreno frente parque, é um terreno que, assim, ele tem uma singularidade, então ele é muito específico. Então, eventualmente, você sabe que ali, se não for um aporte, você não vai conseguir fechar e negociar e fechar esse terreno também. Ou, eventualmente, em ciclos. A incorporação, ela, de novo, são perspectivas estratégicas de cada empresa. Mas a empresa, eventualmente, por exemplo, eu acabei de entregar um empreendimento. A incorporadora está num ciclo de caixa interessante, ela está com liquidez. Então, uma das maneiras dela alocar essa liquidez, ela, eventualmente, não quero desenvolver agora, eu já desenvolvi os produtos que eu estou agora e tudo mais. Ela pode alocar. Então, ela vai às compras também. Não é raro. De novo, são estratégias. Então, depende muito qual que é a estrutura de capital da tua empresa, qual que é a tua tese para trabalhar também. Eu quero trabalhar mais alavancado ou eu quero trabalhar mais tranquilo. Tem incorporador que ele compra o terreno, ele aprova o projeto, ele constrói a estrutura de venda, ele constrói a obra inteira e só depois ele vai vender. Ele está errado? Não, é um modelo diferente. Ele é um modelo que ele vai alocar muito recurso, mas é um modelo muito menos arriscado. E temos alguns, né? Temos alguns aqui que trabalham dessa forma. Acho que mais do que cravar o que é certo e o que é errado, qual estratégia é melhor ou pior que a outra, é entender as alternativas possíveis. Sim. E quais se enquadram para aquele momento daquela incorporadora. Afinal de contas, por exemplo, se a gente fazer um comparativo com vocês que estão chegando no mercado de Goiânia agora, é uma outra realidade. Geralmente, quando está num começo, né, de trajetória, para mitigar riscos, não saber como o mercado vai te receber, eu vou atuar de uma maneira. Agora, quem já está aqui há 40, 50 anos, o cara vai, já conheço aqui com uma palma da minha mão, sei que é possível identificar boas oportunidades. Então o cara tá com liquidez, ele vai fazer esse aporte. Ele já subiu e desceu essa escada várias vezes. Já conhece os degraus. E aquelas são, de novo, são critérios, assim, tem que entender qual que é o contexto da empresa, o que a empresa tem de visão, o que a empresa quer fazer também, porque a partir disso aí vai desdobrar na estratégia dela de land bank, terrenos e tudo mais, etc. E, de novo, quem eventualmente trabalha, inclusive, sem a exposição de caixa, eu não vou tomar financiamento à produção, eu vou construir a obra inteira com o próprio bolso, você tem uma variável de risco muito menor. Mas, obviamente, também, quando a gente vai olhar os índices do empreendimento, eles já são índices, por exemplo, na hora que você vai olhar TIR e tudo mais, etc., ele já fica um pouco mais complicado. Mas a margem do empreendimento pode ser uma margem muito alta. Quando a gente fala, na verdade, assim, é sempre a discussão da incorporação. Ou você vai trabalhar muito com taxa ou com múltiplos. Então, taxa é, eu prefiro expor menos, mas eu vou ter uma rentabilidade menor. Por exemplo,
minha estratégia comercial, eu posso ser mais agressivo comercialmente. Jogo um preço um pouco mais baixo, vou vender mais rápido, só que eu tenho que colocar menos dinheiro. Eu vou colocar menos dinheiro e vou girar. Por mais que venha menos dinheiro de volta, eu aportei menos. Estratégias É mesmo. uma estratégia de taxa. Tem muita gente que quer uma estratégia de múltiplo. O que é estratégia de múltiplo? Não, meu preço é esse, eu prefiro aportar mais, mas eu quero, não vou trabalhar. Isso vai não só do ponto de vista financeiro, vai da estratégia comercial da empresa, de construção de marca e tudo mais, etc. Mas são sempre os trade-offs. Quando a gente está pilotando a viabilidade, você tem que entender. É semelhante à discussão do tamanho do apartamento. Acho que o que eu ia perguntar aqui é sobre esses parâmetros, né? Quando a gente vai fazer uma viabilidade, sai uma série de parâmetros, indicadores e quais são observados. Bater o olho, é esse aqui que eu vou olhar para identificar. Poxa, nessa viabilidade, esse projeto é interessante, é vantajoso eu adotar essa estratégia ou essa estratégia. Você falou aí de tier, de margem, mas existe um que é acho que não vai existir um somente, acho que é a minha percepção é um conjunto dos três, ou 3 ou 4 índices, mas o que vocês observam com mais frequência que validam? Poxa, vale a pena esse projeto, ele é vantajoso. Num primeiro momento, assim, como a gente já gira isso muito diariamente, até de certa forma viabilidades, a gente já entende qual vão ser os resultados dos demais. Então, quando a gente olha num projeto, área privativa por terreno, utilização do terreno. Quanto é que eu estou conseguindo utilizar esse terreno? Eu estou conseguindo colocar 9 vezes de área de apartamento sobre a área de terreno, né? Então, quando eu tenho um alto índice de utilização, eu já sei que, olha, essa viabilidade pode ser que mesmo que eu tenha alguns outros percalços, eu consiga deixar alguns números interessantes. E aí, quando a gente vai olhar, é de fato uma mescla de vários indicadores, porque, de novo, eu tenho que avaliar várias dimensões do empreendimento. Então, eu tenho que verificar, tá bom, minha velocidade de vendas, que eu estou aqui simulando também, é isso mesmo? Você acha que eu vou, não vou e tudo mais? O mercado vai aceitar isso dessa forma? É quando vocês recebem ligação da gente, cara, apartamento assim, assim, essa tal região, e aí, o que você acha? Então, são alguns números que é quantitativo também, mas também tem muita análise qualitativa. Então, de sentar, de analisar, de perguntar, de entender como que está a receptividade eventualmente do mercado àquele determinado produto e principalmente análise de concorrência também. Então, tem os números, tem a questão da planilha, né? Mas eu brinco que Excel aceita tudo. Tudo, né? Então, ele é maravilhoso, ele traz o resultado que você quer, né? Então, o Excel, não, tá dando, não, daí a conta aí, quanto é que você quer? Então, mas outro lado, é de fato esse equilíbrio, mas um indicador que a gente olha de fato inicialmente é esse, área privativa por terreno. A gente vem analisar a margem também, então a gente analisa quanto é que está dando de margem bruta do próprio empreendimento e taxa, e TIR também. Né? Então, TIR é um indicador importante e, obviamente, por quê? Desses números aí também dispõe qual que é a exposição daquele negócio. Então, da exposição, por quê? A gente está numa tese de crescimento. Então, a gente entra no mercado, a gente tem uma rampa de crescimento. Então, se eu estou crescendo, obviamente, eu preciso de um volume maior de projetos, só que eu tenho que entender meu combustível que eu tenho daqui também, que são as fontes de funding que a gente tem, capital próprio e tudo mais, etc., versus o que eu quero desenvolver. Então, se aquele empreendimento ele vai me consumir mais combustível, mais capital, e eventualmente vai trazer meio que a mesma coisa, isso vai estar refletido na TIR, obviamente. Mas a gente olha e fala, putz, a exposição é muito grande, talvez não valha a pena a gente rever e trabalhar um determinado projeto. Obviamente isso a gente vai dando notas, né, para os terrenos e tudo mais, de acordo com alguns critérios e alguns empreendimentos. Prioriza um em detrimento ao outro, avalia um em detrimento. Porque assim, a gente sempre tem que definir isso. Então, qual o terreno que a gente está avaliando, quais são os critérios que a gente vai utilizar para definir, que são esses números, né? Então, a gente está falando de indicadores, mas na verdade são critérios, e aí a gente depois vem selecionar quais são as alternativas que a gente tem para tomada de decisão. Então, eu tenho um determinado volume de terrenos aqui, eu tenho um terreno que me dá uma exposição altíssima, mas é um terreno frente parque, um terreno que vai trabalhar assim, assim, assado. Talvez valha a pena, não vale a pena. Não, vamos trabalhar um terreno que eu vou estar do lado daquele terreno ali, frente parque, não vou ter uma exposição tão grande, mas eu vou conseguir surfar um pouco a onda da localização também, mas não vou ter que desembolsar todo aquele valor para desenvolver um projeto que, tá bom, eu não vou estar no frente parque, mas eu vou estar do lado também. Então, de novo, são estratégias que a gente tem que parar toda hora e analisar para tomar de decisão. Exato. E imagino que esses indicadores, a maneira como vocês observam, eles vão variar de local para local.
né? Às vezes, essa questão de olhar margem é algo que a gente estava até comentando. Em Goiânia, os VGVs médios aqui devem estar flutuando na casa de 70, 80, 90 milhões por torre nos empreendimentos da era antiga. Muito em detrimento do valor do metro quadrado e da produtividade, que é interessante. E em São Paulo, a gente já vê com facilidade empreendimentos batendo 200 milhões, 150 milhões de VGV. E olhar uma margem de um empreendimento aqui em Goiânia versus em São Paulo, às vezes a margem aqui pode ser até maior, em São Paulo menor, mas o resultado líquido contábil na empresa, em São Paulo com uma margem menor, pode ser mais satisfatório, ou o alvo daquela incorporadora. Então, isso também influencia, né? Mas a estrutura de capital também para desenvolver esses projetos é bem diferente também. Uhum. Então, em São Paulo, até de novo comentando Moema, porque o escritório nosso é ali, a gente está sempre andando ali do lado, você vê um volume muito grande de incorporadoras, exceto as famosas, Vitacom, Cirela e tudo mais, mas uma série de incorporadoras mais locais, e do lado do logo da incorporadora tem um fundo. Uhum. Então, por quê? A incorporadora ela tem esteira de desenvolvimento, só que o volume de financeiro para desenvolver esses terrenos, esses empreendimentos também é muito alto. Então, aí de novo entra, o fundo ele entra assumindo a cadeira do permutante, ele entra comprando terreno, e no caso de São Paulo, ele entra muitas vezes comprando índices, os CEPACs. Olha só. Então, o fundo ele acaba sendo um parceiro extremamente estratégico para esse desenvolvimento. Aí você tem vários lá, talvez a RBR lá é o mais famoso. Aqui a gente tem a Trinos também, que faz um papel super importante no mercado. Então, a partir do momento que a gente vê isso, você vê que a estrutura de capital é uma variável importante. E aí, pegando o gancho de funding, a gente não falou de um importante, que aqui em Goiânia não se vê, mas em São Paulo é muito comum, até para incorporadoras bem jovens, que é abrir o capital na bolsa. Uhum. Aqui em Então, Goiânia a gente não tem nenhum exemplo, né? aqui em Goiânia, particularmente não é uma conclusão, não tem um racional do porquê aqui também. Você tem, de fato, várias empresas aqui que poderiam, que têm essa projeção, que têm uma envergadura financeira para estarem com capital aberto, mas não é tão comum. Na verdade, aqui não existe. Em São Paulo, você vê a própria Lavi, por exemplo, que é um spin-off da Cirela, uma empresa relativamente jovem e que, enfim, já está trabalhando, partiu para essa estrutura de capital. Então, basicamente, o abrir o capital na bolsa entra naquela discussão das estruturas de funding, ele não é dívida, ele é patrimônio. Então, basicamente, eu falo, olha, mercado, a minha empresa tem esses terrenos para desenvolver, a minha empresa, eu acho que ela vale X milhões de reais, eu vou vender 40% dessas cotas da minha empresa, eu vou diluir o que hoje está como o meu patrimônio de empresa, eu vou diluir isso no mercado, em troca de receber caixa para desenvolver esses projetos. Eu vou receber esses projetos, vou receber esse caixa, vou alocar no desenvolvimento, vou trazer esse valor de volta e vou aumentar o valor patrimonial de vocês. Você vai ganhar, seja dividendo ou seja no valor da ação, que é um modelo de funding diferente. Uhum. Mas é um modelo de funding diferente que, de certa forma, sempre está embutido naquela discussão do próprio investimento. Então, você abre mão de um prazer imediato em função do benefício futuro. Então, ele me compra ação, eu aloco em caixa, espero um período, gero retorno, esse retorno vem, valoriza o patrimônio também do cotista. Aqui, do lado do permutante, a mesma análise. Ele aloca, ele me entrega o terreno, eu desenvolvo, vendo o empreendimento, entrega, ele vai ter uma valorização patrimonial maior. Obviamente, tem riscos. Então, Claro. se a gente está falando de investimento, os investimentos têm risco, a gente não pode ignorá-los, pelo contrário. Por isso que do outro lado exige sempre da gente uma responsabilidade muito grande com os números que a gente está assumindo, com os valores de permuta que a gente está assumindo, com as compras que a gente está fazendo, para de fato chegar do outro lado bem e saudável também. Uma última pergunta que é uma curiosidade que eu tenho, que foi até discutido Tema bom, né, Felipe? É um tema Dá muito pra bom. ficar aqui. São muitos Porque episódios. Eu fico me perguntando, nós aqui nunca incorporamos do início ao fim, então a gente traça muitas viabilidades, mas a gente nunca chegou ao final do projeto para falar, não, vamos pegar agora o resultado e ver se o que a gente previu foi de fato alcançado. Vocês já fizeram isso várias vezes. Vocês têm uma métrica, um parâmetro, poxa, do que a gente preveu, de fato atingimos, sei lá, 80% dos indicadores, ou 90%, ou superamos, qual que é o histórico? A assertividade, né? É bacana isso. Inclusive, a gente faz isso desde a construtora, nos projetos de obras menores que a gente faz, e aqui na incorporação também. Na construtora a gente faz uma visão quinzenal, mas aqui a gente faz uma visão mensal, quais são os índices de desempenho que a gente está trabalhando. Uhum. Então, os índices de desempenho do ponto de vista de exposição de caixa, estou gastando dentro daquilo que eu previ,
da questão de carteira, estou vendendo aquilo que eu estava previsto vender também, e obviamente a tua variável de custo mais importante. A minha obra está dentro do previsto, e isso a gente compõe num volume de índices, são os IDs. Eu tenho índice de desempenho financeiro, o índice de desempenho de obra, eu tenho um índice de desempenho de qualidade, então eu faço vistoria na obra e sai dando nota. Nota do ponto de vista de execução. Pô, de qualidade, está utilizando os procedimentos, normas de segurança e tudo mais, etc, etc, etc. E o time é avaliado em cima desses índices de desempenho. Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira rotineira e com a frequência grande. Eu digo assim, o negócio de incorporação é um negócio muito mercadológico. Incorporação ele está vinculado com mercado, dívida, crédito e tudo mais. Ele é um mercado mais arriscado porque ele está mais exposto. Quando a gente vem para o dia a dia da obra é rotina e processo. Obra é rotina e processo. É algo manufaturado, de certa forma, né? Exatamente. Então, obra é mensurar rotina e processo. Obra é tudo normatizado. Você não tem normatizado. Qual o produto que eu tenho que lançar no Marista do lado do Clube de Engenharia? Não é uma forma de bolo, né? Não tem, meu amigo. Você vai, estuda aí. Vai ver o mercado, vai ver o que você tem que fazer lá e reza para dar certo. Agora, vai fazer um pilar, viga e tudo mais. É tudo normatizado. Então, obra é norma, procedimento, rotina e processo. Então, para isso, a gente tem todo o time de planejamento, todo o time de acompanhamento, para garantir que aquilo que a gente definiu, ele está de volta. De novo, a analogia do barquinho. É a galera que está lá avaliando para ver se está tudo de acordo com os instrumentos que a gente colocou, para ver se eu não estou gastando mais combustível que o previsto, para ver se eu não estou navegando para o lado errado, para garantir que a gente vai estar de volta. Show de bola. É uma analogia bem inteligente de se colocar até na mesa para quem ainda não entende do assunto mesmo. Demais. Felipe, eu acho que nós estamos excedendo já, né, meu? Vamos pro segundo episódio. Temos que fazer uma segunda temporada aí. Vai precisar, bacana, vai o papo chamar. é bom, vai no assunto tem muita informação, tudo Deu uma aula muito aí enriquecedor, muita termo técnico. Eu espero que o pessoal esteja aproveitando bastante. O quanto também. A gente está aproveitando também, né, Felipe? Foi engrandecedor, acho que quando a gente traz esses assuntos que estão muito mais do outro lado da mesa e que pouquíssimas pessoas têm acesso, deixa a conversa mais transparente. Acho que o acesso à informação, sim, é de certa forma estratégica, que a gente não está para definir o que é o melhor processo, o melhor caminho, a melhor decisão. Como a gente viu, tem alternativas e como todas as alternativas impactam, né? Sim. Desde da escolha do terreno, da escolha de posição numa quadra, escolha do funding que vai ser, sei lá, financiado o terreno, obra, enfim. E sim, cada escolha é uma renúncia. Você vai estar definindo aquela decisão no final do dia, mas você vai estar abrindo mão de outras consequências, ou abraçando outras também. Sim, exatamente. E muitas vezes o mercado não consegue absorver esse compilado do bojo todo de decisões e que acarretam um monte de consequências, sendo elas positivas ou negativas. E fica aquela coisa muito cartesiana, é compra, ou é permuta, ou é aquilo, não. Existe um porquê de toda essa escolha que ainda não é de fácil entendimento. O nosso objetivo aqui é deixar isso mais acessível. A dinamicidade tem aumentado, né? A dinamicidade do negócio tem permitido maiores variáveis, né? Isso que a gente não discutiu aqui, que é um episódio bacana, o risco jurídico do negócio. Ainda tem essa pitada aí que a gente só falou de financeiro. Ainda é interessante. É um episódio pra gente podemos trazer tá convidando aqui alguém. Jurídico aí, velho. Vale super a pena mesmo. Né? Mas, Dário, agradeço mais uma vez. Foi de fato uma aula. Acho que uma mini pós-graduação em um pouco mais de uma hora aqui de incorporação e viabilidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, Dário? Vamos passar aqui o Exato. @Dário Oliveira. No Instagram, tá com @Dário Oliveira e a incorporadora GPE Incorporadora, @GPE Incorporadora no Instagram. Sigam eles, estão com empreendimento fantástico ali em frente ao Celcinho, na 15 com a 22 Centro-Oeste aqui em Goiânia. 15W22. Vale a pena demais vocês conhecerem. Parceiro nosso que, sem dúvida, só tem a crescer e a gente faz questão dessa parceria, viu, Dário? Obrigado demais. Eu que agradeço o convite. Acho que o bate-papo aí, a gente nem vê o tempo passar, né? A gente vê que a conversa é boa, que a gente não viu o tempo passar também. Agradeço o convite, sucesso para vocês aí também. Valeu. É um tema muito importante, porque ele, de certa forma, é pouco analisado, ele é pouco discutido também, mas é importante para trazer sempre no pilar da transparência. Isso. Então, a gente sempre faz questão de ser muito transparente em relação ao que é o que não é, porque, de certa forma, sempre que a gente está discutindo compras e tudo mais,
vem sempre uma variável de responsabilidade muito grande. Então, Sim. a gente tem que ter responsabilidade em cada uma das propostas, tudo que a gente negocia e fecha, porque, na verdade, fechar não é a parte mais fácil. Eu tenho que, lá da forma, eu tenho que desenvolver, trabalhar todo o empreendimento para entregá-lo de uma maneira saudável, trabalhando todo esse equilíbrio que a gente discutiu aqui Nada também. é às cegas. Nada. Tudo tem técnica, né? Muita Então, técnica, é análise. muito importante. Esse é um dos motivos da gente ter montado esse projeto aqui. É para trazer justamente isso. Às vezes, o pessoal acha que é tudo empírico. Tudo a gente... é tudo no Tudo achismo. né? Tudo no achismo. É Nada muita no achismo. técnica, é muita conta. E É parabéns muito para vocês pela estudo. iniciativa. Acho que é isso. A gente está numa era que, assim, é informação. Você trazendo a informação da maneira clara, transparente, todo mundo consegue tomar as decisões de uma maneira muito mais consciente. Sim, e assertivas, né? Exatamente. Eu acho que esse é o principal pano de fundo. E, de novo, parabéns a vocês pela iniciativa aí, sensacional. Obrigado. Show de bola, brigadão. Tamo junto. Galera, a gente vai ter que ficar por aqui, não é a contragosto nosso. Se você achou o conteúdo relevante, dá o seu joia, compartilhe com quem você almeja tá tendo esse acesso de conteúdo. Siga a gente no Instagram também, @papoterreno, e espero vocês no próximo episódio. Tudo de bom, um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Dário, pessoal. obrigadão. Valeu, Dário. Até logo. Valeu.